Olá, seja bem-vindo ao meu canal Cartas da Verdade. O meu nome é Anaís e neste vídeo vou fazer um estudo de um caso exemplo de alguém que tem a sua carta de nascimento no Rei de Paus. Vou explicar um pouco o perfil de personalidade desta pessoa e as circunstâncias de vida que ela tende a atrair por ter precisamente esta carta como sendo a sua carta de nascimento. Eu recomendo que antes de ver este vídeo que assista a um outro vídeo meu que tem o título de Porquê é que é tão difícil manifestar a energia do rei. E eu vou deixar aqui algures o link para que possam assistir primeiro a essa aula. Obrigada. Neste momento eu estou a partilhar a tela do meu ecrã e este é o software Cartas da Verdade, que é usado para determinar e para calcular a carta e o spread de nascimento. Nesta aula eu vou utilizar como caso exemplo alguém que tem como carta fundação, carta essência, o Rei de Paus. O que é que significa esta carta nesta posição? Na qualidade de rei é sempre exigido por parte do indivíduo o papel de responsabilidade, porque é uma posição de controlo e de poder. Então, se a pessoa não tiver um elevado nível consciencial, as qualidades desta carta podem ficar um tanto comprometidas. E o rei está sempre associado à necessidade de eliminação, destruição e desapego. Portanto, é uma carta bastante egoica. E Paus tem a ver com formas de pensamento, com conceitos, ideias, crenças, inspirações. E, portanto, isto significa que esta pessoa é muito apegada à sua forma de pensamento estanque. A forma de pensar destas pessoas é muito curta, é muito enviesada. E há muitas crenças limitantes. Estas pessoas muitas vezes herdam dos seus pais ou da sua família formas de pensar o mundo que não são a verdade. E eu acho muito curioso esta expressão verdade pessoal, porque esta expressão ela é errática. Porque quando falamos em verdade pessoal, é algo subjetivo. A minha verdade pessoal, a verdade pessoal do outro. A verdade é um conceito universal. Existe apenas a verdade e ela é única. A expressão verdade pessoal faz muito sentido para estas pessoas de Rei de Paus. Aliás, eu quando fecho os olhos e penso em termos metafóricos o que é que significa um Rei de Paus, é a mesma coisa que estarmos perante uma despensa ou um armário em que lá dentro está uma pilha de ideias, uma pilha de conceitos carregadas de naftalina, de bolas de naftalina, cheiro a mofo e a bolor. E, portanto, a única forma de poder fazer com que essas ideias fluam e nasça algo novo, é importante abrir a porta desse armário ou dessa despensa e arejar as ideias. E, portanto, o Rei de Paus, se a pessoa não tiver uma postura séria perante a vida, e é muito curioso que estas pessoas têm na posição do Sol o Valete de Ouros, que já diz muito acerca de quem esta pessoa é. Se a pessoa não tiver uma postura séria e responsável, a vida destas pessoas pode ser um rol de tragédias, porque a pessoa não pensou bem antes de agir, não assumiu a responsabilidade. Porque a carta solar fala muito também de quem nós somos. E os valetes, enquanto qualidade de carta rosto, que representa um espírito um tanto juvenil e um espírito um tanto errático, estas pessoas podem envolver-se em situações
completamente desnecessárias. E é incrível porque eu conheço uma data de gente que tem esta carta de nascimento em que há potencial para se fazer algo mais, e estas pessoas são os eternos bom vivants. É essa mesma a expressão. Estas pessoas podem viver uma vida em que não querem assumir a responsabilidade por nada do que fazem, e depois pode surgir momentos de vida difíceis, e essas situações é que vai fazer com que eles repensem a sua forma de agir, a sua forma de pensar, e pode ser profundamente transformador para eles. Eu acho que uma das qualidades mais importantes enquanto astrólogos ou enquanto psicólogos ou todas as profissões que tenham como objeto de estudo o comportamento humano, é muitíssimo importante saber observar as pessoas. Eu, antes de conhecer a carta e o spread de nascimento desta pessoa, eu achava um tanto estranho o comportamento que ela estava a assumir dentro da família. E é tão interessante como as cartas da verdade permitem uma avaliação tão rápida e simples, e que ajudam-nos a compreender a raiz, a motivação que esteve por detrás daquele comportamento ou daquela ação desajustada que nós não compreendemos. Se repararem onde está agora o meu cursor, na carta de Rahu temos a Rainha de Copas. Todas as cartas que estão posicionadas na carta de Rahu é a carta que nós menos conhecemos. De entre as 52 cartas, é a carta que ficou por explorar. É a carta cujos significados e simbolismo nós ainda não experienciamos. E por isso, como somos ainda muito verdes, nós ainda não sabemos expressar de uma forma mais elevada os significados dessa carta. E, portanto, estamos suscetíveis a cometer mais erros, mais enganos. E Rahu, ou o nó do lunar norte, tem esta natureza um tanto errática. E se as pessoas não desenvolverem dentro de si o autoconhecimento e elevarem o seu nível consciencial, é bastante comum a pessoa usurpar dos outros estes significados que representam essa carta. Imitar, emular. No caso desta pessoa, com a Rainha de Copas, o que é que a Rainha de Copas significa? Copas representam as nossas emoções, representa o nosso lar interior, a nossa paz emocional, as relações de amor que estabelecemos com os outros, com os laços afetivos. E a rainha é um arquétipo feminino, tem a ver com a energia feminina. Então, em termos gerais, a Rainha de Copas representa o arquétipo da mãe, da maternidade. Há uma grande necessidade, uma necessidade quase que eu diria premente, em cuidar, proteger os outros. Quais são os outros? Os outros que estão numa posição vulnerável. Pode ser um doente, pode ser uma criança, pode ser um idoso. Esta carta também pode dar inclinações para enfermagem ou profissões como assistente social, em que há uma grande necessidade de proteger os marginais, os grupos sociais desfavorecidos e que precisam de ser reinseridos na nossa sociedade. E esta pessoa, que eu estou agora a analisar o seu spread, eu vou designá-la de Antónia. Este não é o nome real dela, é um pseudónimo, porque não é necessário saber o nome da pessoa em questão. A Antónia tem uma irmã mais velha que se chama Catarina. E a sua irmã mais velha, Catarina, deu à luz, recentemente, o seu primeiro filho. E a Antónia
que é esta pessoa que estamos agora a analisar, como tem uma grande fome interna de manifestar as qualidades do arquétipo a mãe, é muito interessante observar o comportamento desta tia junto do seu sobrinho. É inacreditável. É muito importante que nós, no âmbito familiar, nós saibamos qual é o nosso lugar e o nosso papel. E obviamente que o nosso papel enquanto tias não é exatamente o mesmo que o de uma mãe. É importante que uma criança tenha como referência, dentro da família, outras mulheres, outros modelos de educação. Mas a primeira pessoa e a pessoa mais importante é a sua mãe biológica. E é muito interessante notar o comportamento que a Antónia, que é esta pessoa, tem junto do seu sobrinho. Desde ter uma preocupação excessiva, diariamente sempre muito preocupada com o sobrinho, demasiado participativa nas atividades diárias do seu sobrinho, e o mais extravagante até é, às vezes, dizer a todas as pessoas, dentro da família, fora da família, o quão o seu sobrinho é parecido com ela, não só a nível físico, mas também a nível de competências pessoais. Então chega a ser um pouco absurdo, porque obviamente o filho sai à sua mãe e ao seu pai, em primeira instância, não é? Então, mas esta necessidade, este fervor de querer ser mãe a todo custo, e nunca o ter sido, fez com que esta pessoa, de forma até inconsciente, eu não digo que tenha sido por maldade, tenha usurpado da sua irmã, Catarina, o seu próprio papel de mãe. Eu tenho a impressão que esta relação entre irmãs não azedou, porque Catarina tem um perfil de personalidade um tanto low profile, de deixar ir, de não se importar que a sua irmã, Antónia, queira ter este papel tão ativo e tão participativo na vida do seu filho. Porque se a Catarina fosse uma pessoa mais possessiva, provavelmente esta relação teria tido um fim mais drástico. E é muito interessante notar como é que as cartas da verdade, de uma forma tão simples, mostra qual é a área de vida que esta pessoa precisa de desenvolver. E o mais curioso é que Rahu cai na posição de Júpiter, na carta Júpiter. E Júpiter representa a nossa criação. E quando nós falamos da nossa criação, não tem de ser necessariamente uma obra literária, uma casa que nós construímos ou ajudamos a construir. Criação representa os nossos filhos. Quando nós não temos os nossos filhos, nós precisamos de um substituto para tal. Então é muito interessante notar também que nesta carta de Júpiter nós temos o 8 de copas. E o 8 de copas representa os nossos ex-namorados, alguém com quem nós tivemos uma relação muito próxima, muito profunda. E, portanto, o 8 de copas fala-nos de uma profunda relação de amizade. E é interessante notar que esta pessoa, durante muitos anos, teve um relacionamento muito forte e duradouro e que agora não existe mais. E, portanto, esta pessoa ainda não teve a oportunidade de ela própria ser mãe, em termos biológicos. Então, esta pressa interior acabou por se manifestar quando essa oportunidade surgiu, não é? Quando a sua irmã finalmente deu à luz. O Rahu também é uma carta que normalmente nós só conseguimos manifestar de uma forma mais elevada e também de forma mais competente quando nós tivermos 42 anos, porque 42 anos é a idade que marca a maturidade de Rahu.
e, portanto, até lá, esta pessoa apenas tem 31 anos de idade, até lá esta pessoa precisa de trabalhar paulatinamente, porque Rahu, como é as cartas, a carta onde está Rahu é sempre uma área de vida que nós não conhecemos, e, portanto, é preciso dar tempo para a pessoa aprender, para a pessoa manifestar de uma forma mais leve, mais madura os significados desta carta. Então, eu aqui quis fazer um apanhado geral de como é tão interessante notar como o spread de nascimento pode ser altamente revelador de quem nós somos e daquilo que nós queremos ser. Obrigada por assistir. Eu vou deixar no link a descrição da minha página, vou partilhar a minha página oficial em que eu partilho não só as minhas consultas, formações, mas também falo um pouco mais de mim e sobre o trabalho que eu desenvolvo. Muito obrigada por assistir.